No programa de hoje temos dois convidados. Vamos conversar sobre o tema do Dia do Nordestino, Dia do Nordestino, que é dia 8 de outubro, e para isso vamos falar com dois jovens que são idealizadores de canais de comunicação na internet que falam sobre as coisas do Nordeste, né? Conosco está a nossa convidada Sayonara Elaine, a Sayo, e com ela que é idealizadora do canal Nordestinos, né? O Nordestinos, o O é um zero, né? Vamos já falar sobre isso. E também conosco o George Daniel, que é o idealizador dos Signos Nordestinos. Começando pelas damas, seja bem-vinda, Sayo, ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar aí sobre o Nordeste, né? Que o dia pede. O dia pede, né? O nordestino, estou em São Paulo, na ponta com Brasília, né? A saudade batendo no coração aqui. E uma entrevista dessa é maravilhosa. É verdade. Né? E bem-vindo também. E você, a Sayonara, é da Paraíba, né? Que está conosco aqui, ela é da Paraíba. Exato. E falar aqui com o Jorge Daniel, que é lá de Parelhas, no meu Rio Grande do Norte. Bem-vindo, Jorge Daniel, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. Olá, Sayo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, né, para falar sobre a cultura nordestina, sobre o Nordeste, coisa que a gente ama e nada melhor do que tratar esse espaço cidadão para evidenciar as potencialidades do Nordeste, nossa cultura, nossas expressões e levar para o mundo afora, não é isso? Isso. Bom, começando com a Sayo, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, de onde surgiu, né, como surgiu a ideia de fazer esse canal de comunicação, né? Apresenta para a gente qual é o canal de comunicação e o tipo de conteúdo que a gente encontra, né, nessa sua atuação profissional. Então, Robson, o Nordestinos ele foi criado lá em 2014, devido à eleição a presidente, e a gente teve um bocado de crítica nas redes sociais, em especial no Twitter. E a gente foi muito criticado por ser nordestino, porque as pessoas acharam que o poder da política brasileira estava na mão dos nordestinos. E aí passaram a criticar muito o nordestino. Teve até uma menina que falou que faça um favor para o Brasil, mate o nordestino afogado. Aí, entre outras coisas absurdas. Nesse dia, tinha muitos amigos meus do Nordeste brigando nas redes sociais. Eu falei, não vou brigar, vou fazer o meu protesto de uma forma diferente. Foi aí que nasceu a Nordestinos nesse dia 27 de outubro de 2014. E desde então, eu mostro lá na página o que é ser nordestino, saindo do foco do que só a TV mostra, sabe? Uma pessoa que nunca veio do Nordeste, o que é que ela pode esperar? Ela pode esperar de tudo, porque aqui não é só seca, tá, gente? Aqui não é só cacto, tem de tudo. A gente mostra as praias, a gente mostra diversas culturas que tem dentro do Nordeste, né? Todo estado tem a sua todo estado tem a sua própria cultura, e a gente tenta demonstrar isso de diversas maneiras, seja por música, gastronomia, e a gente vai alimentando cada vez mais. Hoje, o Nordestinos no Instagram ele conta com mais de 940 mil seguidores. No Face, mais de 2 milhões de pessoas seguem. Então, ele tem uma força bem legal e a gente consegue transmitir cada vez mais o que é ser, de fato, nordestino hoje. Maravilha. E eu pergunto ao George Daniel, né, do Siga Nordestinos, né, o que é que lhe inspirou a idealizar esses canais de comunicação, né, e por que você começou, né, quais são os principais conteúdos que a gente pode encontrar neles? Então, diferentemente de Sayo, o Signos ele não nasceu com um propósito específico. Nasceu a partir de uma brincadeira, eu sempre deixo evidente isso, porque eu via muita coisa sobre horóscopo, e eu disse assim, por que não ressignificar isso com coisa nordestina? Mas depois de um ano, quando o Signos bateu 1 milhão de seguidores lá no Facebook, porque nasceu no Facebook, eu entendi que era necessário, e com as mensagens que eu recebia,
do quanto aquilo representava para as pessoas, principalmente que morava no Sul. Eu recebi mensagens assim, eu estou sofrendo muito preconceito aqui, quando eu colocava uma telinha, eu passei por isso. Então, através dos signos, eu consigo relembrar dos meus pais, dos meus avós. E eu entendi que aquilo não era só mais uma brincadeira, era um projeto de valorização da cultura nordestina. É tanto que, dentro desse período de 6 anos, eu comecei a trabalhar com humor social. E quem entra nos signos nordestinos vai ver esquetezinha lá, telinhas, falando sobre Nordeste, falando às vezes um desabafo, mas tudo com linguajar nordestino, porque muitas vezes, principalmente quando a gente sai do nosso centro, do Nordeste, que vai para um outro grande, a gente perde a nossa identidade de linguagem. Às vezes, por opressão, de fato, né? Eu já estive fora, e as pessoas começam a te imitar, começam a achar engraçado o jeito que você fala, e um meio da gente, às vezes, se prender é começar a mudar a nossa linguagem. E os signos, ele vem para reforçar, né, junto com esse trabalho que a Nordestino fala, da importância da gente ser quem a gente é em qualquer canto. A gente é nordestino, a gente ama ser nordestino, o Oxe, o Vice e tudo isso está com a gente. Então, é sobre isso, né? É sobre trabalhar a linguagem nordestina e reforçar a nossa identidade nas mídias sociais. Massa. E eu pergunto a Sayonara, né? Idealizadora do Nordestinos, no lugar do O é um zero, né? O que é ser nordestina para você, Sayonara? Então, deixa eu só fazer uma explicação sobre esse zero. Então, quando eu fui criar, não tinha mais disponível o nome nordestinos. E aí, para não ficar uma coisa com muito O, com muito I, muitas vogais, eu decidi colocar um zero. Mas aí foi tão legal que até hoje as pessoas já notam que o nordestinos é com zero. Quando é o nordestino sem zero, eles já ficam assim, não, gente, isso não é o verdadeiro. Mas ser nordestino, para mim, é um motivo de muito orgulho, sabe? Porque, assim, até 2017, eu nunca tinha saído do Nordeste. Minhas viagens sempre foram aqui e quando eu saí, eu senti assim, um baque muito grande por ser nordestina. A gente pensa que não existe xenofobia, mas existe. E são coisas pequenas que a gente vai notando. Quando eu volto lá do Sudeste, eu volto ainda mais com orgulho. Isso eu já tinha, eu volto com ainda mais, porque é o que eu sou, o que me representa. Tipo, eu nasci no Nordeste, eu sou nordestina, eu sou paraibana, e eu faço de tudo pela minha terra, pela minha cultura, entende? E, tipo, eu tô sempre reforçando esse meu amor, e é muito massa quando eu encontro pessoas que também amam a nordestinos, como é o caso de George, que eu encontrei, né, nas redes sociais. A gente criou uma amizade muito grande, não só eu e ele, como outros criadores de conteúdo regional, e a gente conversa uma vez por semana e tal, para falar sobre assuntos que a gente pode abordar, que está atual, e que a gente pode motivar cada vez mais as pessoas a terem orgulho também, compartilhar desse orgulho que a gente tem. Então, ser nordestino, para mim, é a minha essência. Tipo, quando as pessoas veem alguma coisa do Nordeste, já lembro de Sayonara, já remete a Sayonara, olha, manda para mim e tal. E eu tento passar isso para o mundo, o meu amor por ser dessa região. E no seu caso, George e Daniel, né? O que é ser nordestino para você, né? Você que faz esse trabalho dos signos nordestinos, né? Eu queria dar um retweet na resposta de Sayonara. Replicar. Só para mim, ser nordestino também é motivo de orgulho, mas acima de tudo é entender, né, todo o contexto de histórias de pessoas que aqui vivem. Existe muito um estigma de que o Nordeste não tem água, que o pessoal só come farinha, das realidades principalmente vinculadas ao Sul, né, ao Sul. E como eu falei na minha primeira oportunidade de sair do Nordeste, eu sofri preconceito. Na hora que eu entrei no carro, o cara assim já olhou com sotaque e disse: "Você é do Norte? Você veio buscar um emprego aqui?" Nesse período eu estava indo palestrar na Universidade Federal. Aí eu falei: "Não, estou vindo palestrar aqui e estou voltando." E esse estigma que passa, né? Se eu passei na hora que eu cheguei, imagina quantas pessoas passam por isso quando saem daqui para lá. Então, para mim, o motivo de orgulho de ser nordestino é reforçar aquilo que a gente é, de fato,
tudo isso que a gente criou, a nossa cultura, né? Cada estado e até cada cidade, às vezes, é um país em relação à riqueza. Eu falo até de linguajar, de Parelhas para Caicó, como tempo que eu morei em Caicó, já tem mudanças de expressões linguísticas. Então, é muito isso, é o orgulho de ter nascido aqui, de reforçar tudo que a gente tem, independente do lugar que eu vá. É a nossa identidade, né? E eu gostaria de saber, né, já que dia 8 de outubro é o Dia do Nordestino, o que é que nós temos, enquanto nordestinos, a comemorar, na sua visão, Sayonara, né? De personagens, de figuras públicas, de conquistas, de avanços, de perfil cultural, de modo geral, assim, o que é que você diria que a gente tem a comemorar neste 8 de outubro, que é o Dia do Nordestino? Então, a primeira coisa que eu vou confessar que eu faço no dia do nordestino é um cuscuz. Eu vou lá, preparo o cuscuz do jeito que eu gosto. Eu sei que Jorge gosta muito de cuscuz com ovo. Eu gosto de cuscuz com carne guisada. Para mim é tudo. E vou lá no meu perfil e, mais uma vez, enalteço o Nordeste. Eu crio um conteúdo totalmente cultural, né? Porque, vez ou outra, a gente bota um meme e tal. Dessa vez é só realmente Nordeste. E falo o dia todo sobre o Nordeste, coloco receita nordestina para comemorar também junto com a gente. A gente tem que comemorar o que a gente é. E o Dia do Nordestino, ele é a prova viva de que a nossa cultura está enraizada na gente. Pelo jeito que a gente fala, pelo jeito que a gente vive, é um lifestyle bem arretado, né? Posso dizer. E é um dia para comemorar o que a gente é de verdade. É tipo um São João fora de época, só que um dia só, infelizmente, né? Poderia ser 30 dias, outubro também. Por mim, não teria problema nenhum. Fazer como se fosse São João. Você Mas a falando gente nisso, me deu saudade do São João de Campina Grande. Não fale não, me fale não. Pronto, em 2019, com a pandemia, né? Foi a minha última vez que comemorei o São João em Campina Grande. Mas posso dizer também que foi minha primeira. Minha primeira e última vez que comemorei o São João em Campina Grande. Quando foi em 2020, eu estava aqui no meu quarto chorando, porque eu não poderia comemorar o São João. Normalmente eu faço em casa, fogueira, com a família, quadrilha e tal, e eu não pude comemorar. E, tipo, eu passei um drama na internet, gente, vocês têm noção. E muita gente estava com esse drama comigo. Por quê? Quando chega a primeira semana de junho, todo mundo está arrumando mala para ir para Galante, para Campina Grande, Caruaru. Para Patos, né? Para Aí na Patos. E a Paraíba. gente em casa, olhando assim, tipo, a gente não podia nem se juntar, porque estava bem no início. A gente não podia nem se juntar com a família para fazer uma canjica e comemorar. Então, nesse dia que eu estava bem emotiva, nossa, eu chorei em casa e tal, que só quem é nordestino sabe o que é o São João, né? Eu falo direto, São João é muito legal. Nesse período de pandemia, que coisa incrível não ter Pois São é, João. o São João é legal em todo canto do mundo, mas quem sai do Nordeste, vai para São Paulo, vê uma quadrilha totalmente diferente, uma festa junina, né? Porque eles não falam que é São João, é festa junina, que é bem diferente daqui. Quando o povo chega aqui de volta e fala, meu Deus, aqui é o São João de verdade. Então a gente sabe que é São João de verdade e a gente sofre por não poder Pé de participar serra, do São né? João. Ô, menina. E lá pertinho de Geórgia, digamos, mais perto de Geórgia, acho que a grande referência sempre foi, pelo menos há um tempo, o São João de Açu, né? No Rio Grande do Norte. Patos é mais... Patos é mais perto, né, de Parelhas, né? Também fica mais perto, né? Isso. E Mossoró, né? Também Mossoró fica mais, Mossoró, quer dizer, sim. fica lá para cima, mas digamos assim, como referência Potiguar, também é uma grande referência, né? E me fala um pouquinho, você também nesse caso, Jorge, né, o que é que você pode dizer a respeito, né, disso que a gente também está conversando aqui? Eu quero ver o seu ponto de vista. Então, o Dia Nordestino, para mim, ele é um dia, na realidade, para a gente comemorar algumas vitórias também. Eu acho que levantar algumas questões de debate que são de importância, principalmente no que tange, por exemplo, xenofobia. Até porque, assim, esse dia, 8 de outubro, ele é em comemoração, né, na realidade, a Patativa, né, Patativa do Assaré. Patativa. E, assim, é uma grande figura, né, representativa da cultura nordestina, emblemática dentro das suas obras. E, assim, é um momento também de trazer questionamentos para nós, nordestinos, acerca de como estamos vivendo.
tem certas, pronto, nas mídias sociais, de fato, eu sempre vou publicar alguma coisa assim, que seja assim, o que é ser nordestino, né? Uma ressignificação. Tem a campanha do Cuscuz é Vida, né? Que eu tento ressignificar que o cuscuz a gente vive, se eu fosse fazer uma analogia, eu falo assim, todo mundo gosta de cuscuz, né? Até suspeito de quem não gosta de cuscuz, né? Não era saiu. E eu falo assim, a vida é muito cuscuz. Às vezes a gente se entala e se entalar com cuscuz é horrível. Maria, só quem se entala com cuscuz sabe o quanto é horrível. Porque aqui sai até pelo nariz, a lágrima desce. Mas a gente não deixa de gostar de cuscuz. E cuscuz é uma coisa muito versátil, que se adapta com coisa com ovo, com Combina com salsicha, tudo, com trigo. Combina com tudo. E a vida da gente também tem que ser assim. Principalmente o nordestino. O nordestino ele tem muito essa questão de se adaptar. Eu também costumo fazer muita relação com o cacto, né? Que é uma planta nativa da fauna, que a gente se adapta, né, do litoral ao interior, do interior ao sertão. Né? Eu moro no sertão, a gente vive a seca aqui, é diferente totalmente de uma capital do litoral, e a gente levanta essas questões. Né? Nem tudo está bom, mas assim tem coisas que podem melhorar do ponto de vista político, né? Às vezes é mais difícil trabalhar questões de fato políticas dentro das mídias sociais, principalmente hoje com essa polaridade que existe dentro do Brasil. Mas eu acho que sempre a gente, como, né, criador de conteúdo, né, Saio, pensar nessas perspectivas assim, mas aí tá bom mesmo, se nordestino é bom, um dia a tapioca vira, e dentro desse contexto da linguagem que a gente tem mais descontraída, do humor, levantar essas pautas que são de importância para a gente. É importante, eu diria, na verdade, é fundamental, né, se trabalhar a política, porque a despolitização, ela é, digamos, um dos motivos pelos quais nós chegamos onde estamos na situação atual do Brasil, né, lamentavelmente, esse é o meu ponto de vista, com esse presidente da República que nós temos, que ficará marcado como o pior da história do país. Mas uma coisa importante para a gente falar também é a necessidade realmente dessa politização, como você fala, Jorge, e o que nós temos hoje como é que se diz, de polarização, ela é também devido à própria forma de construção das redes e mídias sociais também, que favorecem linguagem de comunicação mais populista, que favorece, inclusive, a formação de bolhas, essa polarização, os algoritmos, uma série de coisas que hoje está aparecendo um pouquinho do que é que acontece nos bastidores, né? Então, que a gente possa se posicionar realmente contra isso, para que tenha, de fato, como era no início, redes sociais, digamos assim, mais divertidas e menos invasivas, né? Mas uma coisa que eu queria falar um pouquinho agora e perguntar a vocês, né? A Sayonara, por exemplo, né? Fala um pouquinho para a gente em relação no seu entendimento, quem são os principais vultos, os principais personagens do Nordeste que lhe encantam, né? Que são mais icônicos da nossa região. Então, o próprio Patativa, né? Que o dia já é em homenagem a ele. O Luiz Gonzaga. Tem a Elba também, que é paraibana, assim como o Zé Ramalho. São vários para mim, tanto antigos quanto atuais. O atual, posso falar muito bem do Dorival, que é potiguar. Dorival é fantástico. Incrível. O Ariano Suassuna, que se foi, né? Sim, paraibano. Eu gosto de puxar a sardinha para Paraíba. Não sei se vocês notaram, mas eu puxo sardinha aí para o Rio Grande do Norte. Mas são figuras bastante icônicas para mim. Assim como Ivete Sangalo também, acho ela uma mulher incrível na música, levou axé aí, junto com Bel Marques. De vários lugarzinhos do Nordeste, existem pessoas que elevam muito a nossa cultura e eu sou grata demais a eles por isso. Acho que a gente tem, principalmente na música, grandes nomes. Sem dúvida. E você, Jorge, Daniel, que personagens você destaca quando a gente pensa na cultura nordestina, né, no nosso Nordeste, seja na área da cultura, na área da política, né, os grandes vultos da nossa história? Dolly, se ele tivesse uma entrevista aqui com a gente, tivesse vivo, o Ariano, ele já tinha deixado aqui uma piada
para mandar para os políticos, né, que dentro dessa situação caótica que a gente vive hoje no Brasil. Mas também uma pessoa que eu admiro muito, que eu acho que e abrindo um parênteses, né, Ariano Suassuna dizia, ele esteve inclusive nos 5 anos do meu programa, hoje a gente está com 18, ele tinha 90 anos à época, e ele dizia, né, cultura é poder, né, e é política, é identidade, né, e não se pode separar a cultura de política, isso é muito importante, né, tem a ver com um pouco do que você disse anteriormente. Além do Ariano, eu acho que uma pessoa que abriu portas nesse contexto de internet e popularizou uma coisa que antigamente era popular para quem era pobre, né? O cordel é o Braulio Bessa. Ele é uma pessoa hoje que figurou muito essa questão dentro da TV e quebrou paradigmas com a popularização do cordel, que até antes era muito voltado para um público nicho específico, até porque o cordel ele nasceu porque as pessoas não tinham condições de fazer livros, porque livros era caro, né? Tanto que a gente tinha as tiras de cordéis dentro disso. O J. Borges, que é um xilógrafo que eu tenho admiração, né? Um cara foda, acho que saiu, conhece o filho, né? Saiu. Sim, sim. E assim, eu acho que dentro das narrativas da música também tem o Luiz Gonzaga, que eu acho que é legal. Uma figura também que eu admiro dentro do contexto político, social e da construção histórica da gente é o próprio Lampião, a Maria Bonita, porque a gente avalia como é que eram as situações, o que é que se criou dentro da nossa identidade, cultura histórica, né? Porque a gente fala assim, a gente não abandona, cada um tem sua perspectiva, claro, de como foram eles e como representaram eles, mas hoje nós somos o que somos devido a essas construções históricas dentro disso, né? Isso. E de bandas, né, da música em específico mesmo, é do que Saiu já relatou aí, a Ivete, cada um tem seu ponto de popularização, de levar, sair também de dentro da bolha, porque a bolha em si de rede social, porque a rede ela é feita para um grupo, né? Então, assim, ela já é uma própria bolha. E agora, com essa questão da política, da polarização, mais ainda porque as pessoas usam para ouvir aquilo que ele quer. Né? Porque no momento que você, por exemplo, assim, eu tenho 690 mil seguidores lá, no momento que eu coloco meu posicionamento político lá, que é claro que todo mundo tem, muita gente já vai, vixe, já não presta mais, já prestou essa página e não é sobre isso mais, blá, blá, blá. Mas, assim, é um posicionamento que é necessário porque todos nós somos seres políticos dentro desse contexto. O próprio fato de não se posicionar é uma atitude política, né? É uma atitude política, uma forma de comportamento, né? E também eu destaco até aqui o Abaeté do Cordel, uma grande figura, o cordelista Zé Saldanha, falecido há alguns anos, que era uma grande referência que a gente tinha lá em Natal, e também para figuras como o Eric lá da Bodega da Chilo, né? Muito bacana quem tiver a oportunidade de conhecer. Eu já divulguei lá para o George, muito legal, né? Então, assim, para a gente caminhar para próximo de finalizar a nossa entrevista, eu queria ouvir um pouquinho cada um sobre o que é que você mais, digamos assim, sim, também figuras como Paulo Freire, a gente não pode deixar de citar, de falar, né? A própria Maria da Penha, tanta gente aí que tem tem a nossa marca nordestina, né? Mas eu gostaria de pedir, começando com a Sayonara, né, compartilhasse com a gente um pouco do que você aprendeu ao longo desse tempo, né, das experiências que você tem, o que é que mais tem lhe marcado ao longo desse. Você começou em 2014, né, fazendo esse trabalho, né, o que é que mais tem lhe marcado, o que é que mais caminha junto com você em termos de aprendizado que você pode compartilhar com a gente agora? Então, eu comecei bem no início, né, 2014, onde as, digamos, blogueiras estavam iniciando ainda, estava tendo era muito forte ainda o YouTube, e eu trouxe para o Facebook, que foi onde eu comecei, uma proposta de cultura que a gente via só nacionalmente, nunca de uma região. E aí eu junto com, na verdade, quando eu iniciei, tinha o Braulio Bessa já fazendo a Nação Nordestina, que era a página dele, que também era muito gigante, e a gente se uniu nisso, nessa missão, e eu aprendi que a nossa cultura mostra muito mais do que a gente é, do que a gente pensa. Tá muito aqui, sabe? E consegui fazer amigos através dessa rede,
George, hoje posso dizer que é um dos meus melhores amigos, justamente por conta disso. A gente se bate muito nas ideias, existem outras pessoas também. Falando do caso anterior, que a gente estava citando nomes, eu não poderia deixar de citar o Perron Ramos, que ele é de Recife, né, e faz xilogravura. Atualmente, para mim, ele é incrível, assim, um dos nomes mais fortes da xilogravura, porque ele trouxe essa identidade para as redes sociais. E se você botar xilogravura no Google, aparece tanta imagem dele, assim, muito louco. Eu adoro assim, o trabalho dele, tanto que foi ele que fez a imagem da Nordestinos, que as pessoas podem ver, é uma xilogravura de 2 nordestinos cangaceiros. Então, foi ele que fez. E, olha, eu posso dizer que eu tirei, assim, minha vida hoje é a Nordestinos. Eu me dediquei totalmente. Eu abandonei a minha carreira de repórter para virar uma criadora de conteúdo nas redes sociais, não me arrependo. E Mas com principalmente isso não deixou de ser repórter, não, porque você aprende o não conteúdo e deixei. reporta para as pessoas. Eu passei a transformar isso no meu trabalho, né? Eu comecei a fazer reportagem para mim mesma nas redes sociais e hoje eu consigo cativar ainda mais pessoas, principalmente as pessoas que não moram no Nordeste. Elas sentem muito amor com a página, eles têm muita nostalgia a ver os conteúdos, postam, mandam mensagem. Isso para mim é super gratificante. Maravilha, maravilha. Eu mando um abraço também aqui para o professor Dorval Muniz, de História, ele que tem uma publicação fantástica sobre a invenção do Nordeste, né? Como é que surgiu essa história, essa ideia de Nordeste, politicamente e culturalmente, que deu origem, inspirou inclusive até a um filme, né, que tem disponível pela internet. E faço a mesma pergunta também para o Jorge Daniel, já próximo de finalizar, né? Você que é dos signos nordestinos, né? Fala um pouquinho para a gente sobre qual é o principal aprendizado que você tem a compartilhar, o que é que mais lhe marcou durante esse período, algum exemplo, algum caso ou causo que você possa contar ao longo desse tempo que você faz esse trabalho, em homenagem hoje ao Dia do Nordestino. Eita, se eu fosse contar os causos, era muita coisa, né? Mas, primeiro, né, eu acho que um dos grandes pontos para mim em relação aos signos foi conhecer pessoas que eu admirava o trabalho, que hoje são amigos, a Sayô, a Elaine, o Perron, o Ailton, que também tem páginas grandes, pessoas que eu pude ter contato através das mídias, né, o Braulio, Solange, enfim, uma galera muito grande que hoje ele enfatiza e trabalham nessa perspectiva do que é ser nordestino e levantam a bandeira, mas também, acima de tudo, eu acho que é a minha construção social e de onde eu venho, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma palestrazinha que é nunca pare de pelejar e outra que é empreender é melhor do que cuscuz. E eu conto um pouquinho da minha história. E assim, eu venho de uma família que eu gosto de dizer isso, porque assim, que retrata muita gente, a gente vê o que a gente tem hoje, né? Saiu, você hoje está estribado, você hoje está demais, só riqueza, só viajando. Mas nem sempre foi assim. Os signos, ele me abriu portas para o meu primeiro emprego. E assim, o primeiro emprego que salitei, eu vinha de uma família que a gente não tinha o estudo como base de principal. Eu morava no sítio com meus pais, a gente não tinha casa. E depois a gente viu toda uma construção de vir morar na cidade, de construir zero do zero tudo aquilo que a gente tinha. Não é uma história assim bonita, mas enfim, não quero que todo mundo passe por isso. E nem todo mundo tem a oportunidade de passar por isso, né? Não oportunidade não, assim, passam por isso. Não, isso não é oportunidade. E os signos, ele veio nessa questão de entendimento das minhas potencialidades e de tudo hoje o que eu alcanço como pessoa, como profissional, como tudo. E também do meu entendimento sobre vida, sobre entender o outro lado. Muitas vezes eu escrevi coisas que depois eu comecei a analisar, entender que aquilo, ele feria um grupo. Então, assim, eu passei também a entender nesse contexto, eu acho que nesse aprendizado de se policiar, de entender novos assuntos, até política, né? A própria política em si veio derivado dos signos, porque eu precisava entender o contexto que a gente se encontrava enquanto nordestino, o contexto que eu me encontro enquanto potiguar, parelhense,
para poder levantar embates, debates e posicionamentos que são necessários para a gente, principalmente para os dias atuais. Eu me considero não uma pessoa 100% politizada, mas que consegue levantar um discurso que são plausíveis e são necessários. Então, eu acho que o signo me proporcionou isso. Além do financeiro, claro, obviamente, essa construção de hoje já ser uma nova pessoa e, além de tudo, construir conteúdos que são inspiradores, que são engraçados dentro do humor social, mas que, ao mesmo tempo, está levantando a nossa bandeira enquanto nordestino, está resgatando nossas expressões enquanto nordestinos, e dessa variação linguística que a gente tem, que lá do Ceará até a Bahia, que é totalmente diferente, né? O vixe dito lá no Ceará, às vezes é diferente dito lá no interior da Bahia, e isso é muito legal, porque a gente começa a entender, né, toda essa, como é que eu posso dizer, essa cultura que existe, né? O Nordeste, ele não é um ponto, são vários pontos, e as pessoas que não conhecem o Nordeste precisam entender isso. E até o próprio nordestino ele precisa entender isso para poder defender com mais afinco a nossa cultura, que é massa, que é bacana, que é foda, que é massa ser nordestino. Acho que é mais ou menos isso. Maravilha, né? E muito importante isso, né? Eu me recordo de reconhecido como o primeiro, talvez, cientista político da história da humanidade, que é o Maquiavel. Ele é conhecido, entre outras coisas, pela sua obra mais popular, que é O Príncipe, né? Um livro mestre sobre política. Ele fala: você quer conquistar um povo, divide esse povo, dissemine a discórdia, né? E é mais ou menos o que acontece no Brasil que nós vivemos, dos últimos tempos para cá, né? Tentativas de divisão, de gerar discórdia, o ódio, né? E, infelizmente, por meio de redes e mídias, é que tudo isso acaba passando. E falando na divisão do povo, né? Tanto casas divididas, como também, e até bíblico isso, né? As casas divididas, né? A gente pensa também em um movimento que começou, de certo modo, perigoso, que aqui e acolá volta, né? Dessa questão de pregar ódio contra o nordestino, de uma região contra outra do país, na tentativa de querer separar. Isso é muito perigoso, a gente tem que ter cuidado, né? Inclusive com a eleição do atual presidente, justo quando aconteceu, no dia seguinte, já havia, inundando as redes e mídias sociais, alguns materiais de propaganda incentivando esse tipo de coisa. E depois houve um recuo, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? O brasileiro não tem a ganhar absolutamente nada com a divisão do seu povo, né? Que dirá de região inteira do país. Mas eu quero agradecer o carinho, a atenção de vocês, né? O que eu aprendi com vocês hoje, aqui na nossa entrevista. Começando pelas damas, muito obrigado, Sayonara, seja sempre bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Eu deixo o momento final para que você compartilhe com quem nos acompanha nesse momento, né? Onde encontrar você no seu site, nas redes e mídias sociais, né? Como fazer para interagir. Eu que agradeço, Robson. Sempre que precisar, pode me chamar, estou disponível, tá certo? Estamos, E sim. quem quiser seguir o Nordestinos, é só chegar lá no Instagram ou no Facebook, digitar Nordestinos com um 0 no começo, N0, bota o resto do Nordestinos, e segue lá, acompanha, compartilha muito, que eu vou estar sempre trazendo conteúdo bom e massa. Perfeito. Obrigado também, Jorge Daniel, e compartilha com a gente para finalizar os seus endereços, né? Como é que a gente acha você e o seu trabalho. Muito obrigado, Robson. Obrigado, Sayô. E assim, depois de seguir a Sayô, N0 Nordestinos, procura lá Signos Nordestinos, tanto no Instagram, Facebook, ou no próprio Google, que tem um site, que a gente também está compartilhando conteúdo de valor, conteúdo sobre o Nordeste. Vez ou outro um meme que é sobre isso, né, Sayô? Porque assim, não dá para viver sério o tempo todo e enaltecendo a cultura nordestina acima de tudo. Maravilha. Obrigado, gente.